Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo aí na tela, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da origem da química. Então, para começar, a gente pode dizer que não é possível referir a algo sobre o surgimento da química sem fazer uma breve referência às múltiplas tessituras da história na construção do conhecimento e seus diversificados encadeamentos. E isso acontece porque a própria história da ciência não pode ser adequadamente observada sem considerar que, mesmo que panoramicamente a história da filosofia, da educação e das religiões e das artes, da magia e mesmo de todas as histórias, a história dos que não têm história, as origens da alquimia, por exemplo, que é um pouquinho de química, né, perdem-se no tempo. E que a gente quase não tem registro do início disso, né? Então não tem como a gente dizer que a química ou a alquimia surgiu em algum determinado momento, né? Mas a gente tem aí a publicação de um documento chamado Traité élémentaire de chimie, que foi publicado pelo Antoine Lavoisier, que a gente já falou, né? E esse documento foi publicado em 1789. Mesmo que com esse tratado de química tenha passado a ser considerado uma das ciências e que o Lavoisier seja por muitos considerados o pai da química, mas se a gente voltar um pouquinho antes, outras pessoas já até falavam um pouquinho sobre isso, né? Então os ingleses, eles acham que o pai da química é Robert Boyle, né? Que morreu em 1691, esse que eles consideram, né, o pai da química. Então a busca por um ponto de partida, né, aonde que começou, ela é bem mais complexa do que a gente pode imaginar. Então a gente pode voltar no tempo e ver algumas coisas de conhecimento popular que podem hoje construir o que a gente conhece como química, né? Então, por exemplo, tecnologias que são usadas até hoje, como por exemplo salgar o alimento, né, ou cozinhar ele com bastante sal para fazer ele conservar, que é o que a gente usa para fazer o charque, né, para fazer outros alimentos conservados, ou mesmo o cozimento da uva para fazer vinho, para fazer vinagre, o cozimento de cereais para fazer cerveja, né, a extração de metais que foi útil para fazer lá na Idade do Ferro, na Idade do Bronze, né, para fazer as armas, para fazer equipamentos, né? O surgimento da cerâmica, da porcelana, a produção de venenos, a produção de coisas que eram usadas no Antigo Egito, por exemplo, para mumificação, a produção de cerâmica e de barro para fazer tijolo, né? Para fazer ladrilho. Então tudo isso é conhecimento de química. Tá? E aí a acumulação desses conhecimentos gerou o que nós conhecemos hoje. Outro exemplo é o acúmulo de conhecimentos tribais. Então, por exemplo, nas tribos, não só indígenas, mas nas tribos ao longo de todo o planeta, né, em volta, né, de todo o globo, a gente tem conhecimentos populares que vão sendo acumulados, né? Então, por exemplo, a utilização de ervas medicinais para cura de doenças, para cura de algumas coisas, é importante para o acúmulo desse conhecimento nas populações, né? Até então existia um ditado popular entre os indígenas que dizia assim, ó, que quando morre um pajé, é como se morresse uma enciclopédia, né? Como se todo aquele conhecimento acumulado ele fosse indo embora. Até colocamos aqui um exemplo, o pajé Tacumã, que é dos índios do Xingu, que morreu em 2014, né? E aí a gente tem no final a alquimia, né? Segundo algumas concepções, não pode ser considerada exatamente a origem da química, porque ela restringia concepções mais filosóficas, né? Então existia uma analogia na purificação dos metais, na maneira de viver, na purificação do interior, né, do espírito, e existiam algumas outras práticas. Então permanece alguma dúvida se a alquimia era ou não uma ciência, né? Então não parece possível definir que a química
química tenha vindo necessariamente da alquimia, até porque a alquimia tinha umas coisas que eram inconcebíveis, como por exemplo tentar fabricar ouro a partir de outras substâncias, ou a busca da pedra filosofal, né? Então, coisas que hoje em dia a gente não diria. Portanto, a gente pode afirmar que a química ela é, na verdade, o resultado do acúmulo de conhecimentos empíricos, que são aqueles conhecimentos que as pessoas adquirem, né, no seu cotidiano e que aos poucos foram se consolidando, né, todos esses conhecimentos e foram se consolidando nessa ciência que hoje a gente conhece como química. Tá? Se você quer aprender um pouquinho mais sobre a origem da química, você pode procurar o livro do qual nós extraímos esse pequeno resumo aí, que é o livro do Ático Chassot, Alquimiando a Química, né? Que está publicado aí no site da Nova Escola, tem aí o endereço para vocês. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.